Direito notarial e registral, teoria geral. Continuando o estudo do direito notarial e registral na sua parte geral, falando ainda da fiscalização, a qual é responsável o Poder Judiciário, nós temos o artigo 236, parágrafo 1º da CF, que diz que os serviços notariais de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público e que a lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. E nós já falamos bastante sobre a fiscalização, no entanto, ainda precisamos falar sobre a sua forma. E essa fiscalização deve ser permanente e global, abrangendo, portanto, todos os serviços da serventia, conforme podemos observar no artigo 37 e 38 da Lei 8935, que diz que a fiscalização judiciária dos atos notariais e de registros mencionados nos artigos 6º a 13 será exercida pelo juízo competente, assim definido na órbita estadual e do Distrito Federal, sempre que necessário ou mediante representação de qualquer interessado, quando da inobservância de obrigação legal por parte de notário ou de oficial de registro ou de seus prepostos. O parágrafo único informa que, quando em autos ou papéis de que conhecer o juiz verificar a existência de crime de ação pública, remeterá ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. E o artigo 38 nos alerta que o juízo competente zelará para que os serviços notariais e de registro sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, podendo sugerir à autoridade competente a elaboração de planos de adequada e melhor prestação desse serviço, observados também critérios populacionais e socioeconômicos, publicados regularmente pela Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, o IBGE, que se dá através de correição, visitas ou selo de fiscalização. E a correição pode ser encontrada no artigo 54 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, que diz que a Corregedoria Nacional de Justiça poderá realizar correições para a apuração de fatos determinados relacionados com deficiências graves dos serviços judiciais e auxiliares, das serventias e dos órgãos prestadores de serviços notariais e de registro. Lembrando que as correições serão realizadas sem prejuízo da atuação disciplinar e correicional dos tribunais. E embora a correição seja descrita no artigo 54 desse regimento interno, nós podemos afirmar que a correição ainda é geral, realizada em tempo certo e exauriente. Portanto, a fiscalização busca, de forma geral, fiscalizar todos os atos da serventia, por isso exauriente. E ainda podemos dividir a correição em correição ordinária, correição extraordinária ou correição especial. A correição ordinária é aquela que é pré-determinada por lei, geralmente, ou ato normativo do tribunal. Essa correição ordinária pode ser periódica ou geral. Periódica quando atinge todas as serventias e geral quando atingem apenas uma lista de serventias. Nesse caso, precisamos apontar que somente as normas da Corregedoria de Santa Catarina dividem a correição ordinária em periódico ou geral. No entanto, todos os estados falam sobre a correição ordinária, de forma lato sensu. Já em relação à periodicidade dessa correição ordinária, nós temos que em Santa Catarina ela será de 2 anos. No Paraná, ela será anual, sendo realizada no primeiro trimestre de cada ano. No Rio de Janeiro, ela será também anual, em São Paulo também anual. É importante ainda apontar que no caso das correições ordinárias, elas ainda podem ser presenciais ou virtuais. E nesse caso, somente as normas das corregedorias do Paraná e de Santa Catarina especificam essa forma virtual de fiscalização ordinária. Temos ainda a correição extraordinária, que é realizada a qualquer tempo,
sendo também subdividida em geral e parcial. Geral, quando se trata da correição extraordinária de todas as serventias, e parcial, quando se trata da correição extraordinária de algumas serventias. Essa subdivisão pode ser encontrada nas normas da Corregedoria do Estado de São Paulo. E é relevante observar que no caso das normas da Corregedoria do Paraná, ela somente aponta a correição ordinária. No entanto, como nós lemos acima, essa forma se dá de forma de fiscalização permanente. Portanto, o fato de apontar que somente existe a fiscalização ordinária não elide os juízes do Paraná de constantemente estarem verificando as serventias. Temos ainda uma última modalidade, que é a modalidade especial de correição. Nesse caso, ela somente é apontada nas normas da Corregedoria de Santa Catarina, que diz que ela será realizada quando da transmissão da serventia. Observe que essa é uma correição bem interessante, pois quando você passa a serventia, você é obrigado a verificar todos os livros e todos os equipamentos e tudo que está na serventia passa para o novo serventuário. Nesse caso, todas as responsabilidades passam a ser desse novo serventuário. Se houver uma correição especial nesse sentido, torna ainda mais seguro este processo. Ainda falando da forma de fiscalização, temos as visitas, que se encontra descrita no artigo 48 do Regulamento Interno do CNJ, que diz: a Corregedoria Nacional de Justiça poderá realizar inspeções para a apuração de fatos relacionados ao conhecimento e à verificação do funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares, das serventias e dos órgãos prestadores de serviços notariais de registro, havendo ou não evidências de irregularidade. Nesse caso, as visitas, que é comumente chamado nas normas das corregedorias do Estado, é chamada de inspeção no regulamento interno do CNJ, que nada mais é que a verificação in loco, ou seja, no local, na serventia, portanto, da regularidade dos serviços dessa serventia, sem aviso prévio. E nesse caso, as normas do Estado de São Paulo disciplinam essas visitas. De forma mais propedêutica, então, essas visitas são pontuais ou de regularização, conforme vimos. Ela é realizada em qualquer tempo e ela é não exauriente, justamente por ser pontual ou por realizar apenas algumas regularizações. Por fim, nos códigos estudados até aqui, que são os códigos de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro, existe ainda o selo de fiscalização, ou também chamado de selo eletrônico de fiscalização, que nada mais é do que um selo que é exigido pelo tribunal para a fiscalização indireta pelo próprio usuário. Na verdade, o usuário pode verificar a numeração desse selo para ver se o selo está em conformidade com a numeração recebida do tribunal. Dessa forma, é uma fiscalização indireta que o usuário pode fazer e, encontrando qualquer irregularidade, pode denunciar à corregedoria.